assunto tão sério que entrou em vigor este mês. Uma lei que inclui entre os princípios do esporte no Brasil a adoção de medidas para concretizar, prevenir e combater a prática de bullying. Ela alcança todos os níveis esportivos. Por isso, a importância das pessoas entenderem um pouco mais dessa legislação. E é por isso que a gente está aqui com o nosso advogado e professor Cantuário Filho, que vai explicar daqui a pouquinho, logo depois dessa vinheta, do Direitos e Deveres. Olha só, nós vamos falar sobre esse assunto e o doutor vai ter o tempo que ele precisa, necessário, para ele realmente fazer com que a população entenda um pouco mais como é que funciona. Sabe o que eu tenho percebido muito? É que o esporte tem crescido bastante e junto com o esporte, as modalidades também. E tem chegado novas modalidades esportivas. Dentro do estado do Piauí, mais precisamente, a gente não tinha tanta prática de esporte como no passado. No presente, a gente tem mais. Eu me lembro que eu cheguei aqui com 15 anos e eu praticava muito esporte no sul do Brasil. E lá, o esporte era gigantesco. Mas aqui dentro do estado do Piauí foi uma das coisas que eu mais senti falta. Eu gostava de jogar um vôlei, gostava de um handebol, de corridas. Naquela época, para mim, foi difícil porque eu não via essa prática esportiva. E de uns anos para cá, o esporte tem crescido muito e junto com ele várias novas modalidades. Mas será que as pessoas sabem que o bullying tem lei e que ela vem de uma forma diferenciada? Porque eu acho que tem muita gente que ainda não percebeu que o bullying também no esporte não é brincadeira. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né, doutor? Sim, sim. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia, eu quero que você fique à vontade para destrinchar aí o que muda, o que na verdade é considerado bullying dentro do lado esportivo. Tem diferença, por exemplo, dentro de uma escola, dentro de um convívio no dia a dia, o que muda? Bem, na verdade a gente precisa compreender que o bullying ele não era tipificado, né? Sim. Então a internet, por muito tempo, até demorou, ela era um território um pouco sem lei, sem legitimação, nós não tínhamos nada que pudesse configurar, né, no Brasil, se não tiver uma lei que criminalize a uma conduta, não há crime. E aí o bullying a gente precisa compreender, né? É uma palavra em inglês que vem de agressividade contínua. Então é quando você, de forma pejorativa, né, o bullying não só de forma física, né? Tem também a questão psicológica, né? Tem a questão da moral. E aí, essa lei, a Lei 14.811, ela trouxe exatamente esse reconhecimento do bullying. O bullying por si só, ele passa a ser um crime, mas de menor potencial ofensivo, e ele tem competência no juizado especial. Então, o bullying por si só vai ser uma pena menor, mas a lei, ela alterou diversos crimes, inclusive o ECA, inclusive a Lei de Crimes Hediondos, e trouxe uma responsabilidade para as instituições que trabalham com as atividades desportivas, né? Como seriam? As escolas, os centros esportivos que trabalham com essa atividade desportiva, obrigatoriamente, esses professores terão que ter uma ficha criminal. Então, não poderão ter ficha criminal, então eles terão que apresentar antecedentes criminais para que possam trabalhar com esses jovens, com essas crianças, com esses adolescentes. Terão que, essas instituições que trabalham com atividades desportivas, elas precisarão ter palestras, conscientização do bullying. E o mais interessante, o bullying dentro do esporte e o bullying também nas redes sociais, ele é punido não só o dono, o administrador do grupo, mas todas aquelas pessoas que estão no grupo de WhatsApp que ficaram em silêncio, porque elas, podendo evitar aquela agressão, elas foram coniventes, ou seja, elas deixaram que aquilo ocorresse, né, deixaram que aquela agressão ocorresse, então ela também responderá pelo crime de bullying, né? Eita, doutor, o que chama a atenção nessa história toda é que, assim, a prática esportiva é algo mais próximo das brincadeiras. Sim. Porque hoje a gente já não vê mais crianças e jovens brincando, se divertindo no dia a dia. Você não tem mais um espaço. Muitas pessoas não têm esse divertimento, não têm mais a oportunidade de sair de casa para se divertir.
E eu acho que essa lei foi pensada também um pouquinho nisso, né? Porque assim, através das brincadeiras, existem situações também dentro do mundo esportivo que às vezes a pessoa faz sem a maldade, né? Isso existe muito, mas existe também a maldade. Muitas vezes você aproveita a situação para poder daí então praticar esse bullying. E aí a gente precisava entender um pouco mais, assim, a gente já entendeu quais estratégias vão ter que ser usadas, né? Tanto pelo colégio, tanto também pelos clubes, né? Para que esse tipo de coisa não aconteça. Porque quando a gente fala de todos os tipos de esporte, a gente não chama atenção só para o futebol, a gente não chama atenção só para esses esportes que a gente vê no dia a dia, mas existem outras modalidades que estão chegando. E aí eu fico imaginando o lado psicológico. Às vezes você está tirando onda, né? Ou às vezes você leva muito a sério o jeito que a pessoa corre, né? Eu queria entender melhor o que na verdade vai ser considerado, por exemplo, o bullying. A gente fala do lado psicológico, mas e na prática? Bem, complicado vai ser. Eu entendo que dentro do direito penal a gente tem que buscar a intenção, né? Sim. É o dolo do indivíduo que pratica ou não aquela atividade delituosa. O bullying não existe a modalidade culposa, né? Que é quando você age sem intenção, por imperícia, imprudência. Vamos lá, eu participava no colégio da gincana, né? do Colégio das Irmãs. E aí o que acontecia? A gente ia lá, fazia as torcidas organizadas, éramos crianças naquela época raiz, né? E isso era bem legal, tinha as torcidas. Eu entendo que o legislador ele quis, na verdade, coibir essas inúmeras agressões que temos nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, porque de fato existem, né? E o bullying, principalmente quando ele tem consequências. Por exemplo, a própria lei, Vanusa, ela alterou o artigo 121, né? Que é a questão do homicídio, onde aumentou a pena de 2/3. Ela, instigação ao suicídio, né, que é o artigo do 122, ela aumentou até a metade quando é feito através de bullying e principalmente nas redes sociais. Inclusive as pessoas que fazem parte do grupo como um todo responderão por aquilo. Então, como tipificar, como saber? Sim. Né? A gente precisa saber qual é a intenção. Às vezes não existe empatia entre os indivíduos, né? Isso também vai ter que ser muito analisado. Na verdade, se a gente tem uma competição desportiva, sim, e aí eu tenho uma pessoa que joga ruim, uma pessoa, sei lá, e naquele momento você tira alguma brincadeira, joga nele que ele é ruim, eu não consigo ver aquilo como uma forma de bullying. Na verdade, é a torcida, né? É no calor da emoção. Penso eu, né, como advogado, que o bullying ele tem que ser não só um ato isolado, né? Tem que ser um ato reiterado, tem que ser uma agressões contínuas. Muita gente reunida por um mesmo propósito, né? Veja que o bullying, quando a gente vê naqueles filmes, é aquele jovem, né, que muitas vezes desengonçado, sim, que ele apanha, né, do maior, ele é obrigado a fazer algumas coisas, ele é atingido psicologicamente, fisicamente, moralmente. Então, aí sim eu consigo visualizar a incidência do bullying, porque foram reiteradas, é mais ou menos como stalk, como fosse uma perseguição. Pronto, não vai ser, porque assim, a gente tem que ter muito cuidado, e eu acho tão interessante o doutor estar aqui falando com essa sensibilidade, porque a gente precisa chamar a atenção das pessoas para que elas não levem lá naquele pontozinho, tudo um motivo, né? Porque senão as pessoas não vão mais viver. As pessoas vão ficar numa situação que tem medo de brincar, medo de falar, porque infelizmente existem aquelas pessoas que elas tiram proveito de determinadas situações, doutor. Sim. A gente sabe disso, de pessoas que elas acabam de uma certa forma sendo, desculpa a palavra, não sei se eu estou errada, de uma forma bem melindrosa, já cria uma situação dali, num copo de água, vira uma tempestade gigantesca, pronto, dali já é bullying. A gente tem que realmente ter muito cuidado, porque aí eu me preocupo com a questão dos níveis, né, o tipo de esportes e até mesmo a questão das faixas etárias. Porque infância é infância. Todo mundo teve, todo mundo passou por essa situação e, sinceramente, eu não gostava da Vanusa da Coelha. Eu não suportava a Coelha. Né? Eu não suportava a Coelha. Todo mundo chamava, quando chegava o dia da Páscoa, e aí, a coelhinha não trouxe nenhum ovinho da Páscoa pra gente? E tinha uma outra coelhinha, né, que incomodava também. Então, assim, hoje, na minha fase adulta, falar Vanusa,
Não é o suficiente, tem que falar. É a Vanusa Coelho. Então, hoje, para mim, é um orgulho ser chamado de Vanusa Coelho. Para mim, é um prazer enorme. Então, às vezes, o que na infância pode ser algo doloroso, na tua fase adulta vai ser o que você vai ter de mais orgulho na tua vida. Então, a gente tem que ter realmente um certo cuidado, um certo zelo, porque tudo é faixas etárias, são fases que passam na vida da gente. E você sabe, doutor, que às vezes eu fico, meu Deus, a gente compreende as leis para casos que realmente podem trazer grandes traumas. Mas existem outras situações que são fases da vida da gente, né? E aí, isso me chama bastante atenção, para que as pessoas entendam, como o doutor está falando, estou achando extremamente inteligente a forma como o senhor está falando, para que as pessoas não levem tudo muito no pé da letra ao ponto de viverem robôs. Ninguém... sabe? Porque daqui a pouco, ninguém pode nem triscar em ninguém. Até no momento esportivo, né? Eu não sei se o senhor entendeu como eu quis, de uma certa forma, falar, para que as pessoas que estão em casa venham entender que nem tudo é tão grave e nem tudo também deixa de ser grave. O que as pessoas precisam compreender, Vanusa, como a gente já disse, uma coisa é eu cometer um crime isolado, mesmo com a intenção, dizendo, olha, você é feio, você é ruim, você vai perder. Isso é um fato isolado, é uma competição, é o calor da emoção. Sim. Outra coisa é você levar aquele ambiente desportivo para um grupo de WhatsApp, para o convívio escolar e começar a atingir aquele jovem, né? Causando constrangimento de forma reiterada, de forma que você vai acabar danificando fisicamente e psicologicamente aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente, né? E a lei trouxe isso, né? A gente tem que entender que o bullying não é um ato isolado. São várias agressões. E eu gosto muito, né, que a gente fala de criminologia, nós também não podemos descartar, Vanusa, o agressor. Sim. Muitas vezes o agressor ele já sofreu bullying, ele sofre em casa. Tem que ser ajudado também, né? Tem que ser trabalhado. Nós precisamos compreender que aquela pessoa que cometeu aquele crime, que agride, que foi agredido, ele também apanhou, ele também sofreu preconceito, ele também veio aquilo de uma outra época. Então, assim, a gente precisa analisar, compreender. Muitas vezes, no ambiente escolar, né, a gente tem crianças, jovens, adolescentes que são inimputáveis agredindo outras pessoas. Mas aí tem um grupo onde deve ter um maior, né? O pai e a mãe, quando sabe disso, obrigatoriamente ele tem que comunicar. Caso ele não comunique, também ele é responsável, né? Tanto o pai da vítima quanto o pai do agressor. Ele vai ser penalizado pela nova lei. Porque às vezes você acha bonito. Tira uma brincadeira, coloca um apelido, né? Você falou da coelha, né? Na nossa época, que tinha vários significados, tanto o período da Páscoa como a própria coelha, né? Eu também tinha. Na escola me chamavam de Batatinha, eu era goleiro, e aí tinha aquela batatinha quando cai, né? Você estava pelo chão? Só que assim, verdade. Eu levava sempre na brincadeira, né? E eu consegui, graças a Deus, tive base familiar. E eu consegui superar, mas muitas pessoas não conseguem. E isso é um fato muito real, porque hoje nós estamos tendo robôs. As crianças vivem hoje nas telas, a juventude hoje vive enfiada nos computadores, nos jogos, as amizades hoje são virtuais, os relacionamentos hoje iniciam de forma virtual. Isso é extremamente preocupante, né, doutor? Isso é algo preocupante e que, ao mesmo tempo, chama atenção, porque as nossas crianças, cada dia que passa, elas estão ficando mais distantes umas das outras. Sim. E o comportamento delas, quando elas estão perto umas das outras, geralmente não sai muito bem. No final de tudo, elas estão ali, verdadeiramente, muitas vezes, se agredindo, né? E o esporte, né? E o esporte salva. Você tem um esporte, você ocupa a mente. Eu sempre bato muito na tecla, né? O esporte como o trabalho dignifica aquelas pessoas que estão encarceradas, e o esporte faz com que essa juventude, essa criançada, não se envolvam com o mundo criminoso, porque eles não vão ter tempo. Tem a escola, tem o esporte, tem as atividades complementares escolares, e ele acaba chegando em casa tendo que dormir. Então, realmente o Piauí era muito carente, alguns anos atrás, dessas atividades esportivas. Hoje, graças a Deus, nós temos aí corridas, nós temos aí vários esportes, beach tênis e entre outros, e o grande número de academias também, e isso faz com que a população possa praticar cada vez mais o esporte, possa estar mais atenta, buscar entender que nem todo apelido é legal.
eu digo que o bullying, às vezes você chega para uma pessoa, né, de opção sexual, pessoa que tem uma outra opção sexual, você tem que chegar para ela e dizer como você gostaria de ser chamado. Às vezes você pode chamar de coelha, mas você gosta de ser chamado de coelha, de vanusa? Chega para mim, meu nome é José Antônio Cantuária, você gosta de ser chamado de Cantuária? Então, é isso que as pessoas têm que ter, um pouquinho de empatia. Sensibilidade, né? Sensibilidade, empatia, um pouco de limite também, porque a internet não pode ser uma terra sem lei. E começou uma terra sem lei, que com o passar do tempo as pessoas foram percebendo que estavam invadindo demais esse terreno. E hoje nós estamos numa situação onde as leis estão vindo para, de uma certa forma, fazer com que as pessoas entendam que nem tudo que você quer falar. Hoje nós sabemos que é uma comunicação sem ética. Sim. É uma comunicação sem ética, porque quando você se forma, a primeira coisa que você tem no seu curso é ética. Muitos não praticam ela, mas também o resultado não é muito bom. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito a favor de ética. E eu acho que durante esses quase 34 anos que eu tenho de profissão, ela tem me ajudado bastante, porque a ética faz com que você pense 2 vezes antes de falar algo, antes de você agir, porque você tem consciência que ali é a ética. Quando você vai para uma rede social, que você coloca um celular na sua cara, na sua frente, você fala o que quer, o que você pensa, o que você acha, e você diz, poxa, eu virei um comunicador. Beleza, até que ponto esse comunicador vai ser favorável para você? Porque o que você fala, o que você acha, provavelmente pode lhe custar muito caro. Então, assim, Vanusa, você deveria falar isso e aquilo. Não, eu sou uma mulher de ética. Eu não posso chegar e falar o que eu penso, o que eu acho a respeito do meu advogado, porque eu vou pagar na lei. Então, eu acho que tem muita gente trabalhando com rede social sem essa consciência. Eu falo o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. E as pessoas pensavam que realmente era uma terra sem lei, só que quando elas começam a tirar a vida das pessoas, quando elas começam a prejudicar a vida das pessoas, desempregar as pessoas, levar as pessoas a uma situação de doença mental e que traz problemas e danos para uma família, isso não é interessante. Aí faltou a ética. Sim. E isso é o que muitas pessoas estão fazendo e tem gente pagando muito caro dentro das redes sociais. Tem gente que preferia nunca ter colocado um celular na tela. No rosto, para ter feito nenhum tipo de divulgação. Gente, ser comunicador é amor, responsabilidade e seriedade, é credibilidade. E isso a gente tem que falar, porque hoje essas leis todas estão chegando por uma falta de empatia, de respeito, de ética, de valorização à vida do ser humano. Eu acho que se eu estiver errado, o senhor pode corrigir. Não, o pensamento é esse, né? E pegando o gancho das relações trabalhistas, quando você tem um bullying dentro da relação, você tem um assédio moral, né? Ela pode ser considerada, e que já tinha na legislação trabalhista, essa questão do assédio, onde os colegas de trabalho assediavam, o próprio superior hierárquico assediava moralmente aquela pessoa, né? Muitas vezes de forma pejorativa. E é isso, o que a população, a sociedade tem que entender, que o direito ele é para todos. Então, o símbolo da justiça é uma deusa com uma espada e um escudo, o escudo para te defender, a espada para lutar pelos teus direitos, e uma venda onde ela não deve olhar quem são as partes. Então, o direito é para todos. Eu vejo que essa evolução legislativa, primeira vez que eu vejo uma lei que ela não trouxe um novo crime, ela apenas regulamentou onde nós já temos os crimes. E aí ela colocou de forma paliativa umas exigências para as instituições desportivas, para os colégios, para que o Estado e o município possam regulamentar essa situação. E ajudar a população, né, a viver melhor uns com os outros, né? E para que esse jovem, né, continue treinando, continue praticando esporte, porque esporte é vida. Esporte, né? Porque esporte é vida. Além da relação equipe técnica e atleta, também afeta o torcedor, porque assim, a gente fala de todos os níveis esportivos. Essa lei é para todos os níveis, né? Para todos os níveis. Como eu disse, você está num jogo de futebol como nós tivemos o Vini, né? Que chamaram ele de macaco. Então, ali eu não vejo como bullying. Ali eu vejo muito mais uma injúria racial. Sim. Né? E, então, assim, não caberia o bullying, mas caberia a injúria racial, que agora também o próprio presidente sancionou como um crime hediondo. Então, ele é imprescritível, a injúria racial. Nós temos que tomar cuidado com que dentro do jogo, como eu vou agredir ao outro, né? A torcida. O próprio jogador, por exemplo, o próprio atleta, que muitas vezes está ali um torcedor, né? Torcendo por um outro time ou por um outro atleta, e aí de repente o atleta reage
a forma como ele vai reagir pode ser um problema para ele também, né? Pode, mas pode ser problema dependendo do que ele cometeu. Né? Ah, eu joguei uma latinha de cerveja. É uma lesão. Sim. Atingi o jogador, eu vou responder por lesão. Eu atingi de forma pejorativa, fui preconceituoso. Eu entendo que é uma injúria. Sim. O bullying eu entendo que é algo que tem que ser contínuo. Tem que ser... Depois dali, ele vai dar continuidade. Tem que ser algo que é como se fosse uma perseguição. Sim. Como se fosse várias condutas de forma reiterada. Aí eu entendo, sim, que caberia o bullying. E aí as consequências... Ah, a pessoa não aguentou aquele bullying, não aguentou aquela situação, se suicidou. Aí você responde por instigação ao suicídio, com um aumento da metade da pena. Ou seja, se a pena for 4, 5, 6 ou 10, você vai ter um aumento, né, se for suicídio através de bullying, um aumento de 10 mais 5, ou seja, pega 15 anos de cadeia. A pessoa não suportou a pressão, não suportou, né, de uma certa forma, as injúrias. Você tá o tempo todo ali perseguindo aquela pessoa. É importante a gente falar sobre isso, e doutor, eu queria muito que a população entendesse. Principalmente fosse atrás de se informar mais, sim, sabe? Sim. A gente está conversando sobre esse assunto, mas daqui a pouquinho tem várias pessoas que não dão atenção, vão para as redes sociais e imaginam que a coisa é totalmente diferente do que está sendo conversado aqui. A gente precisa urgentemente, inclusive eu quero até falar com a Lorena sobre isso, trazer profissionais para a gente bater muito nessa tecla. As pessoas precisam ir para as redes sociais, elas precisam ir para as informações, procurar os profissionais, como a PAC está sempre mandando profissionais aqui para o nosso programa, para que você fique a par do que nós estamos falando. Ah, Vanusa, eu não entendi. Mesmo vocês dando essa entrevista, eu não consegui entender como é que essa lei funciona. Procure um advogado. Sim. Procure um advogado, procure entender o assunto, vá ler, vá pesquisar. Porque o que está acontecendo, doutor? As pessoas estão indo mais para os comentários de rede social. Aí elas ouvem um comentário, 2, 3. Ah, eu já sei o que essa lei significa, o que essa lei quer dizer. Não lê a informação por inteira, porque tem preguiça de ler, de entender, de ir atrás do conhecimento, das informações e sai divulgando o que não é real. E isso é muito sério, sabe? E hoje o que nós estamos falando aqui é algo que é bom para a sociedade. É maravilhoso. Um clube trazer palestras, né? Mexer com os profissionais, levar psicólogos lá para dentro para conversar, para procurar entender por que aquilo está acontecendo. Por que aquele jovem está provocando tanto aquele outro jovem? O que será que está acontecendo? Qual é a vida dele dentro de casa? Quer dizer, o esporte entender que além da saúde mental, é também uma ajuda familiar. Porque você vai ajudar a família, a sociedade, aquele jovem não levar aqueles traumas para a fase adulta, né, doutor? Sem dúvidas. E deixando bem claro, as instituições, né, desportivas, elas são responsáveis. O diretor, a gente tem nos bairros de Teresina, existem vários times de futebol desportivo, né, nós temos alguns clubes, centros, clubes de corrida, centros de equipes de prática de esporte beach tênis, né, academias, inúmeras academias hoje em Teresina. Novas modalidades, né? Então, nós temos que entender que aquele dirigente, aquele técnico, né, ele é responsável pela omissão. Ou seja, o crime de bullying é um crime e aí a pessoa que é vítima, ela está sofrendo. Então, a pessoa tem conhecimento daquilo, ela pode responder por omissão de socorro, ela pode e deve responder. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas nós devemos entender que nem tudo é crime, nós devemos entender que nem tudo não devemos romantizar o direito, em especial o direito penal, mas devemos tratar com muita seriedade. E, como a Vanusa disse, parabenizar, né, o programa, o dia. É importante que você assista, é importante que você compartilhe com outras pessoas, é importante que você procure. Nós hoje temos, inclusive, até no nosso meio jurídico, colegas de classe que são especialistas em determinadas áreas por grupos, comentários de WhatsApp. Na pandemia nós sofremos muito isso, nós tivemos inúmeros constitucionalistas, inúmeros experts em direito penal, em direito, em medicina, pessoas falando de área que não entendem nada. Então, procure sempre um profissional, procure sempre ler, saber um pouquinho e hoje deixar bem claro que toda ação existe uma reação e no direito penal toda ação ela tem uma consequência. É verdade.
mas muito positivo. Eu acho que foi extremamente positiva essa conversa. E, doutor, se faltou alguma informação, quero que o senhor fique à vontade em levar para o nosso telespectador que está aproveitando esse momento. Hoje o nosso programa Bom Dia News é um programa voltado realmente em tentar levar o bem, a boa informação para quem está assistindo o nosso programa. Porque só se comunicar por se comunicar não é o que nós do Sistema Um Dia queremos. Nós queremos que a sociedade entenda e venha ter qualidade de vida dentro das famílias. Eu gosto de dizer sempre para todos, né, que o bullying, um crime, um assédio moral, um assédio sexual, um estupro, seja qual for o crime, eu associo muito à questão da depressão. Não tenha medo de falar, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de chorar, não tenha medo de gritar por socorro. Então, o direito ele é isso. Você tem um técnico, o técnico ele está de alguma forma assediando, está de alguma forma te humilhando, sendo agressivo, fale com o diretor do clube ou fale com seus pais, né? Fale com um coleguinha para que as pessoas entendam que aquilo é demais, entendam que coloque fim, né? Antigamente era fogo, né? Os crimes eram capitais, ou seja, decepava-se mão, as pessoas eram torturadas e isso não existe mais. A humanidade tem que evoluir. Graças a Deus tem evoluído bastante. Então digo a todos vocês, procurem a ajuda de um profissional, procurem sempre gritar, socorrer. Bullying é crime, não é bonito, não é legal chamar um colega de forma reiterada de algum apelido que você sabe que ele está se sentindo, se magoando. Uma coisa é uma brincadeira, né? Negão, brancão, bonitão, altão. Outra coisa é você ficar sabendo que a pessoa não gosta e você ficar ferindo. Então, hoje você vai responder. Hoje você pode ser punido. Doutor, engraçado, o senhor está falando isso daí, é verdade. Tem situações que a gente vê na cara da pessoa que a pessoa até gosta, sim, né? Tem outras que não, sim, que se torna chato. E é isso que as pessoas têm que ter a sensibilidade. Eu acho que está faltando hoje é sensibilidade em perceber a dor do outro ou se o outro de fato está gostando. Sim. É aquela coisa, é você maltratando e a pessoa dizendo, mas ela está gostando, não está gostando. Tem coisas que você gosta, tem coisas que você não gosta, tem coisas que você acha estranho, né? Então a gente tem que... E eu pergunto pro doutor, cantuário mesmo, né? Cantuário. Mas pode ser cantuário mesmo, né? É o Cantuário Filho, maravilhoso. Gente, eu quero agradecer. Cantuária. Cantuária ou cantuário? Cantuária. Cantuária, pronto. Cantuária Filho, nosso advogado e professor especialista em ciências criminais e direito público eleitoral, que veio hoje bater esse papo com a gente, muito gostoso. Eu acho que de uma certa forma a sociedade gosta, entende e é tudo bem mais fácil. Para nós vivemos no dia a dia. E com tantas práticas esportivas, a gente quer que todo mundo viva bem, né, doutor? Esporte é vida, né? É vida. Eu perdi agora 20 quilos, então eu digo para vocês, esporte é vida. Um dos grandes esportes, Vanusa, aproveitando, foi a natação. Porque era uma hora que eu esqueço o celular, é uma hora que ninguém me liga, que ninguém enche o saco, sou eu comigo mesmo. Então, esporte é vida. O futebol salva, a capoeira salva, judô, tem inúmeros outros esportes. Então, pratique esporte, faça atividade, ocupe sua mente, né? E seja feliz. Vamos viver em paz. Doutor, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato tanto com a PAC como também com o doutor, né? Sim, sem dúvidas. Olha, tá aí na telinha o Instagram, tá bom? Para vocês entrarem em contato. Doutor, é sempre um prazer. Continue aqui com a gente. Depois da gente ter conversado, né, batido esse papo aí com o doutor, a gente chama a sua atenção, que está assistindo o nosso programa, para que você vá lá e busque mais informações sobre o assunto. Mas fica aqui a ideia de que é isso aqui, ó. Olha o que a gente está precisando. Tirar as nossas crianças da telinha, mês de julho. Eu já disse pro Bruno, bora correr, Bruno. Bora correr que a mamãe também tem que se ajudar, né? Bora correr. Ele, mas a senhora cansa ligeiro. Pois é, mas não tem problema. O importante é que a gente faça alguma coisa. Sair de casa, tirar essa garotada, gente, de dentro de casa, das telas, do celular. Sinceramente, até eles não devem estar suportando essa situação, né? Vai para um clube, tem clubes, tem a casa dos amigos, traz as crianças para dentro de casa, faz umas brincadeiras diferenciadas, coloca essa galera para correr com um saco de estopa, né? Para poder fazer exercício. Gente, eu sou da época que eu colocava uma colher com ovo, né? E tinha que levar para não cair até o final. Então, assim, eu brincava de verdade. Eu acho que a gente tem que trazer essas pessoas para brincar. Olha, Direitos e Deveres volta na próxima semana.